peço que você abra, por favor. Nós vamos para o capítulo 4 do livro de Esther. Nós estamos vendo essa diferença. Depois eu vou fazer um pouquinho de apanhado histórico, situar todo mundo e a gente segue então no texto. Versículo 1 até o versículo 4 do livro de Esther. A diferença entre uma família cristã e uma família não cristã. Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 14. Por favor, acompanhe bastante atenção a leitura do texto, tá bom? Livro de Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 14. A palavra diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicarem em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, ele pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e a fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, por seres a rainha, se tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Vamos orar. Pai, eu quero muito clamar aqui a misericórdia. Como é que a gente pode, Senhor, entender a Tua palavra, se o Teu Espírito não agir no nosso meio? Por favor, tenha misericórdia. O Senhor sabe de que precisamos aqui agora. Tu sabes essas mulheres todas que vieram do cursilho. Senhor, Tu sabes o que para elas é reservado. Tu sabes as famílias todas que aqui estão. O que é que o Senhor quer falar com cada uma, Deus? Por favor, que seja a Tua voz, mais do que qualquer voz, que fale ao nosso coração. E abre o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós colocamos isso, Senhor, na dependência do Espírito, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu introduzir esse assunto de um modo mais geral. A gente está com bastante gente que normalmente não vem no culto das 4h30. Eu acho que vale a pena a gente dar um apanhado histórico para a gente não perder todo mundo sem que saiba qual é o contexto. Os judeus, que são considerados no Velho Testamento o povo de Deus, os judeus tinham feito muita idolatria, eles tinham se perdido,
eles já não adoravam mais a Deus, eles adoravam outros deuses, inclusive de imagens de fundição. Eles também adoravam a riqueza e também adoravam o status. Eles tinham se perdido de Deus, ainda que eles continuassem vindo até o templo, ainda que eles continuassem fazendo culto, mas fazia muito tempo que o povo não buscava a Deus, buscava as bênçãos de Deus, buscava os méritos de Deus, buscava a providência de Deus, ou seja, era um povo religioso, era um povo que sabia vir ao templo e sabia muito bem pedir a Deus: por favor, Deus, abençoa a minha casa, por favor, Deus, abençoa esse projeto, por favor, Deus, abençoa o emprego, por favor, Deus, abençoa aquele estudo, abençoa aquela coisa que eu estou fazendo, por favor, Deus, abençoa. O povo judeu, naquela época, sabia fazer isso, mas há muito tempo tinha se esquecido de buscar a Deus, de fato amar e adorar a Deus. Sendo assim, eles buscavam a Deus, mas quando eles estavam no trabalho, ou quando eles estavam nos seus afazeres, eles estavam simplesmente vivendo como qualquer pessoa vive, sem Deus ser o centro das suas vidas. E o que aconteceu foi que Deus mandou vários profetas em várias épocas avisar eles: olha, Deus está infeliz com o que vocês estão fazendo, Deus vai descer e vai de alguma maneira mudar esse quadro. A intervenção de Deus vai fazer uma nova história acontecer, e a nova história era um desterro. Aquele povo todo seria tirado da sua terra natal, seria tirado das suas casas, seriam tirados das suas vidas e seriam alocados num novo local chamado Babilônia, que ficava a mais de 1.200 quilômetros de distância da sua localidade inicial. Eles seriam levados para uma outra nação, para uma outra cultura, para começarem uma nova história de vida, totalmente diversa à história que eles tinham vivido anteriormente. Quando Nabucodonosor, que era de fato o rei da Babilônia, entrou pelos portões de Jerusalém, Nabucodonosor veio com um exército muito poderoso e destruiu famílias, eximou pessoas. Ele, na verdade, foi extremamente cruento. Ele queimou a cidade toda, as casas. Eu consigo imaginar aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém, dizendo: nós adoramos a Deus, mas na verdade eram só religiosos. E eles vendo as suas casas sendo queimadas, ele vendo os seus pais, vendo os seus avós sendo mortos ao fio da espada, aquela carnificina terrível, a quantidade de cadáver imenso nas praças principais de Jerusalém. E aquele povo que antes achava que era de Deus, estava descobrindo agora que na verdade eles adoravam outros deuses. Eles foram levados para a Babilônia como cativos, isso quer dizer, eles foram levados como escravos. E lá na Babilônia, naturalmente, eles tiveram que reaprender a viver. E lá na Babilônia, Deus começou a curar o coração deles, no sentido de que eles não poderiam ter outros deuses diante do Senhor. A aliança de Deus com esse povo estava prevalecendo, e o tratamento de Deus, ainda que fosse um tratamento duro, estava surtindo os seus efeitos. E aquele povo estava começando a dizer: nós vamos buscar a Deus. Acontece que houve uma sucessão de reis durante o período que eles estiveram na Babilônia. E a gente está agora no período de Artaxerxes, que é um dos reis justamente desse império, que depois da Babilônia veio o Império Medo, depois do Império Medo veio o Império Medo-Persa. Estamos no Império Medo-Persa. Os judeus já estão adaptados àquela nova realidade. Eles passaram 70 anos lá na Babilônia. E agora, já no período final, quando Dario já estava começando a mandar deportar israelitas, judeus, de volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para reconstruir a nação. Enquanto Dario mandava isso, muita gente de Israel, muitos dos judeus permaneciam em Babilônia. Essa história de Ester é a história daqueles que estavam ainda em Babilônia, mesmo quando o templo já estava reconstruído e Israel estava se recompondo. A história de Ester, portanto, é a história daqueles que estão desterrados. Mas a história de Ester é por demais significativa, porque aqueles que estão desterrados, de repente, ganham uma oportunidade magistral. Mordecai, que é um dos que trabalha lá no estado, é um dos funcionários públicos da Babilônia. Mordecai, esse senhor, ele adota uma menina chamada Ester. Ester tem o seu pai e a sua mãe mortos,
e de repente Mordecai, que é o seu tio, a adota e cuida dela e ensina ela como servir ao Senhor e como viver para o Senhor. A história da família de Mordecai, juntamente com a história de Esther, ensinam para nós como é que é uma família cujo centro é Deus. Ele não perde o alvo. Acontece que houve um concurso dentro de Babilônia para substituir a antiga rainha que era chamada Vasti. Artaxerxes passou por todo o seu território para elencar as mulheres mais bonitas de todo o estado. E dentre elas foi escolhida essa jovem chamada Esther, que era belíssima. E elas, depois de passarem um ano num spa de grande tratamento de beleza, comendo as coisas certas, fazendo exercício e sendo tratadas com massagem, com aromas, com óleos, com cosméticos, se fosse hoje com lipoaspiração e com tudo que tem direito. Ela estava lindíssima. E quando elas foram apresentadas ao rei, cada uma ia num determinado período ser apresentada ao rei, chegou a vez de Esther. E quando Esther foi apresentada ao rei, o rei disse: eu quero essa aqui vai ser a minha rainha. E Esther, essa judia, essa que não era natural da Babilônia, essa que tinha no seu coração Deus como centro, foi escolhida para ser a nova rainha desse império maravilhoso, o Império Medo-Persa. E ela agora é colocada para viver nesse trâmite, nessa realidade que às vezes é por demais terrível, essa realidade de muita riqueza, essa realidade de viver parece que acima dos outros, de viver orbitando, de viver tomando decisões que normalmente afetam diretamente vidas de pessoas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo. Esther é levantada e ela vai morar num lugar que é um castelo das princesas, por assim dizer. Era um harém que Artaxerxes tinha, e ela era a rainha desse harém, enquanto que o rei, por sua vez, morava no seu próprio castelo, longe dela, e só tinha contato com a rainha quando mandava chamar. Ninguém podia entrar na presença do rei naquela época, entrar porque queria. Vamos supor que algum dos oficiais, que algum dos príncipes dissesse: rapaz, eu estou querendo conversar com o rei. Ele precisava marcar e o rei precisava querer. Se ele inventasse de entrar na presença do rei sem marcar e sem o rei chamar, o rei simplesmente podia não fazer nada e aquela pessoa seria morta. A única maneira dele não ser morta era se o rei pegasse o seu cetro de ouro e estendesse sobre a pessoa. Se o rei pegasse seu cetro de ouro e estendesse sobre a pessoa, essa pessoa não seria morta. E o rei então ouviria e conversaria com essa pessoa que se apresentou diante dele. Havia um alto oficial na Babilônia, um alto oficial de Artaxerxes. O nome dele é Amã. Esse homem começou a preparar uma armadilha para matar todos os judeus. Na verdade, ele tinha uma série de recalques contra Mordecai. Ele tinha visto o procedimento de Mordecai, ele tinha visto como o rei olhava para Mordecai e dizia: isso aqui é um homem, isso aqui é uma pessoa direita, isso aqui é uma pessoa confiável. E quando Amã começou a perceber isso, ele disse: rapaz, eu preciso tomar providência. E conseguiu projeção no reino e começou a perseguir Mordecai, e não apenas Mordecai, mas começou a perseguir todos os judeus. E depois que ele conseguiu uma grande quantidade de poder, quando o rei já lhe confiava todo o império, ele resolveu assinar uma lei medo-persa de extermínio dos judeus. É como uma espécie de Hitler naquela época. Ele estava obcecado. Ele disse: eu vou matar todos os judeus que estão na Babilônia. Ele conseguiu fazer essa lei e o rei entregou o seu anel para carimbar essa lei. A lei agora é: no dia 14 do último mês do ano, todos os judeus serão exterminados sem direito à defesa. Quando Mordecai soube da lei, Mordecai então pegou e se tirou as suas roupas, como era costume dos judeus. Isso não é costume da Babilônia, mas o costume dos judeus era: toda vez que havia uma dificuldade na família, toda vez que havia uma dificuldade pessoal, toda vez que a pessoa percebia que o mundo tinha se revirado, que as coisas agora estavam problemáticas, a pessoa simplesmente rasgava as suas vestes, não para ficar nu, mas rasgava as suas vestes e pegava
pano de saco, aqueles panos de estopa, aquele linho mal costurado que fica com seus fiapos batendo na pessoa e a pessoa fica com vontade de se coçar. Então ele pegou o pano de saco, se vestiu de pano de saco e pôs cinza, a cinza das fogueiras, a cinza que era usada para cozer os alimentos. Ele pegou aquelas cinzas, ele pôs num determinado local na frente do palácio do rei, e ali ele se ajoelhou, e ali ele pranteou, e ali ele clamou em alta voz. Ora, o que Mordecai estava fazendo era se humilhando na presença de Deus. Esse era o costume dos judeus. Semana passada eu estava dizendo aqui, Mordecai, por ser um homem cujo centro é Deus, ele tinha decidido que ele não iria se curvar diante do sistema babilônico, diante do império. Ele simplesmente seria um homem fiel a Deus. Amã tinha decretado que todos os habitantes precisavam reverenciá-lo, precisavam se abaixar, precisavam se encurvar diante de Amã. Quando Mordecai ouviu o decreto, ele que estava naquela fila de oficiais, só que ele estava lá no canto, porque ele não era um funcionário tão importante assim. Ele estava lá no canto. Então quando Amã vinha, todos eles se curvavam diante de Amã, mas Mordecai lá no canto não se curvou. As pessoas foram avisar a ele: rapaz, esse negócio vai dar ruim para você, vai ser ruim, para com isso, te ajoelha, para com isso, te encurva, para com isso. Mas ele sabia quem era o seu Deus. Ele não estava pronto para se encurvar diante de ninguém, diante de nada, a não ser diante do Altíssimo. Ele sabia que na cultura israelita, quando alguém se encurvava, quando alguém se colocava prostrado, ele estava adorando. E ele disse: eu não vou adorar absolutamente ninguém, eu já aprendi a lição, eu vivo para Deus e com Deus, eu não vou me encurvar. E ao não se encurvar, então Amã baixou esse decreto, essa lei, que saiu varrendo todo o império, para que no dia 14, todos os judeus fossem mortos. Esse é o contexto. A gente está exatamente nesse ponto da história quando a gente leu. O ponto da história é quando Mordecai está na frente do palácio, está em pano de saco e cinza, e Esther ouve a notícia que seu tio pai, agora estava se humilhando publicamente, fazendo uma vergonha terrível. E Esther, agora rainha, imagine você, mulher, imagina você ouvir que o seu marido, ou então o seu pai, ou então alguém assim muito ligado a você emocionalmente, que lhe criou, que lhe deu atenção, que sempre foi um referencial de prudência, de sabedoria. Imagine você, de repente, você ouve a notícia que essa pessoa está lá na frente do palácio do governador, está lá na frente da casa do governador, lá no Ocupa Estelita, está lá. Imagine você. Imagine que está lá envergonhando a sua família, porque ele está sozinho, não tem um movimento junto, ele está sozinho, e sozinho envergonhando, porque os seus trajes são aqueles trajes que não são comuns, especialmente para uma pessoa de elite, para uma pessoa bem de cultura, para uma pessoa bem de finanças. Ele está mal vestido, maltrapilho. A primeira providência de Esther, que já está aculturada ao palácio, que já está se acostumando com essa vida folgada, com essa vida de riqueza. A primeira providência dela foi: eu preciso providenciar roupas decentes para o meu pai. Ele está envergonhando todo mundo, não pode ser assim não, tem que ter outro caminho. E ela providencia roupas para Mordecai. Quando chega lá o eunuco que traz para Mordecai as roupas que Esther tinha lhe preparado, ele disse: eu não vou vesti-las. Eu não estou nem aí se eu estou envergonhando qualquer pessoa. Eu estou clamando a Deus. Meu negócio é com Deus. Eu estou diante do Deus vivo. Existe uma calamidade para acontecer. Todos nós vamos ser mortos. Eu não estou nem aí que alguém se sinta envergonhado do que eu estou fazendo. Eu estou clamando ao meu Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão e irmã, preste atenção e preste muita atenção.
Eu e você estamos acostumados a dar jeitinho. Eu e você estamos acostumados a clamar para o psicólogo, a clamar para o pastor. Eu e você estamos acostumados a ir conversar com um governador, a ir conversar com uma pessoa influente, a tentar jeitos e recursos aqui nessa terra para solucionar problemas dentro de casa, para solucionar problemas no coração, para solucionar problemas físicos, para solucionar as nossas equações que não se fecham. Eu e você estamos acostumados a usar as nossas metodologias humanas. Pessoas que têm o centro em Deus, pessoas cuja sua família, o centro é Deus, ainda que possa conversar com um governador, ainda que possa conversar com um pastor, ainda que possa procurar um psicólogo, ainda que possa procurar resolver por outros meios. Preste atenção que eu tenho a lhes dizer: quem conhece a Deus, clama a Deus. Presta atenção. Quem conhece a Deus sabe que o único capaz de mover os céus e a terra é Deus, o Senhor dos céus. Só Ele. Agora, Mordecai não está indo se ajoelhar a um Deus que ele não conhece. A história anterior mostra que ele convivia com Deus, que o caminho dele já era natural com Deus. O estranho é isso. O estranho é quando as coisas começam a dar errado, problema financeiro, crise familiar, problemas de desentendimento, uma crise grave conjugal, e aí a pessoa chega e diz assim: agora eu vou começar a buscar a Deus. Aí começa a ir para uma igreja evangélica, às vezes começa a participar de uma série de sessões, que no nosso meio hoje, nosso meio que eu falo, é esse século, esse tempo, é um meio extremamente místico. As pessoas então fazem uma série de artifícios para conquistar de Deus alguma coisa. Preste atenção porque eu estou lhes falando. As pessoas então fazem votos: vou passar 7 sexta-feira indo para aquele culto de oração e vou alcançar do Senhor a bênção. O outro assiste na televisão que se você for para aquele culto às 19 horas, na igreja sede de não sei das quantas, você vai receber um lenço ungido, vai receber uma rosa ungida, vai receber um negócio lá de Deus que vai mudar a sua sorte. E as pessoas estão confundindo buscar a Deus com misticismo. Tem um bocado, uma penca de crente que não convive com Deus, que não conhece a Deus, que não sabe quem é Deus, mas vive abarrotando um bocado dessas sessões, desses empreendimentos evangélicos, que de evangelho não tem nada. Pessoas que vão para a Universal do Reino de Deus, pessoas que vão para Valdomiro, Santiago, pessoas que vão buscar em várias e várias comunidades algum recurso divino para a providência da sua alma. Preste atenção que não estamos dizendo para você se tornar um místico, um esotérico chamado evangélico. Isso é pecado, isso é idolatria. Uma família cujo centro é o Senhor, olha para Deus continuamente, e quando chega a calamidade bate a porta, e ela vai bater na porta de qualquer um. Quando chega o dia mau, essa pessoa tem uma intimidade com Deus e se volta a Deus. Está com problema, sabe que Deus é o seu Pai, sabe que Deus é o seu amado, tem um relacionamento com Deus, portanto tem toda a ousadia de ficar até com roupas vergonhosas diante de Deus clamando. Nós somos de uma cultura católica, é a nossa cultura católica, que também é um pouco espírita, adota novenas, adota punições públicas como subir de joelhos numa escada, ou então autoflagelação. Faz um voto para um santo e depois diz: se for curado, então eu vou levar um braço, eu vou levar uma perna, eu vou levar um olho, Quantas vezes eu já vi, quantas vezes, no nosso povo que é extremamente místico, que diz que está buscando a Deus, mas na verdade não está buscando a Deus, está buscando apenas a solução dos seus problemas. Mordecai conhece a Deus, está buscando a Deus. Eu queria fazer um convite para você que me ouve. Talvez você está até na internet me ouvindo agora. Preste atenção.
O convite do Espírito é para a gente caminhar com Deus. E toda vez que a gente for assaltado por algum desassossego, e toda vez que a nossa alma ficar perturbada com alguma má notícia, e toda vez que a gente vir a nossa casa sendo ameaçada de morte, seja por causa de uma doença, ou seja por causa de um problema interpessoal, toda vez que a gente viu o nosso casamento ruindo em nossos frangalhos, eu e você que caminhamos com Deus, nós vamos à presença de Deus e nós simplesmente apresentamos o nosso amargor ao Senhor. Então eu quero perguntar para você, homem e mulher que está aqui, qual foi a última vez que em vez de você fazer novena, em vez de você ir para aqueles 7 cultos de não sei das quantas, em vez de você ficar assistindo aquela televisão lá com um copo d'água para beber, para dizer se vai solucionar o seu problema, em vez de você pegar o lenço ungido ou a rosa de Saron, em vez de você pegar essas mungangas, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e em secreto, você e o Pai, você falou com seriedade a respeito da sua alma, e falou do seu desespero e da sua angústia, e se colocou nu, despido diante de Deus, dizendo: a Ti, Senhor, a Ti, eu clamo a Ti, é o meu clamor, é o meu amargor, é a grande agonia da minha alma, eu vou a Ti, Senhor, eu vou a Ti. Qual foi a última vez? Uma família que tem Deus como centro, ama a Deus e recorre a Deus, não recorre a Deus, som, estão me ouvindo? Não, né? Som, estão me ouvindo agora? Vocês estavam me ouvindo? Não? Também com a gritaria dessa, né? Eu quero saber quem é que não está ouvindo. Pois é, uma família que ama a Deus e anda com Deus, tem Deus o tempo todo, e nessa hora sabe abrir o coração e expor a sua intimidade diante de Deus. Mordecai fez isso, mas o texto diz para nós, que quando ele falou com Esther, ele disse para ela: olha, eu não quero roupa, eu não quero me trajar decente diante de seu ninguém, eu estou reclamando a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, Esther, você não pensa que você, sendo judia, vai escapar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou achando o som meio estranho, não sei se é aqui. Está dando para ouvir bem aí mesmo? Sim? Entendendo? Estou achando aqui meio abafado. Esther, você está acostumada com palácio, você já está acostumada com essa riqueza e essa nobreza. Não pensa, Esther, que você sendo judia, esse decreto não vai lhe alcançar. Esse decreto vai chegar até você também, porque é para matar todos os judeus. Então, por favor, saia do seu salto alto, saia aí da sua nobreza, saia do status que você conquistou com a sua beleza, saia do palácio e volte para a realidade, volte para aquilo que você é. Você é judia, Esther, você é mulher de Deus, Esther. Você tem que voltar para aquilo que você é, porque você está perdida naquilo que o status lhe fez ser, você está perdida naquilo que o palácio lhe fez ser. Mordecai manda um aviso para Esther. Não é só um aviso de um amigo, é um aviso, um recado de um pai, de alguém que está interessado na alma de Esther, que está querendo tratar com o coração de Esther, que está meio perdido. E Esther está achando que já se colocou acima dos demais. Irmãos, eu preciso lhes dizer uma coisa, até para os crentes, preste atenção, vocês cursilistas, vocês que trabalharam, até você crente, até você que está acostumado a servir ao Senhor, até você que conhece a palavra do Senhor, até você que recebeu uma boa educação, uma boa formação espiritual, não vacile. A gente começa a ter uma vida meio organizada, a vida começa a ser boa, as coisas começam a se estabelecer, as pessoas já reconhecem a nossa reputação, começam a reconhecer o nosso status, dizer: rapaz, é uma mulher de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, olha ali, ela serve, ela faz assim, ela faz assado, ela sempre ora. E à medida que essas coisas vão se estabelecendo, o mais fácil acontecer para a nossa alma, mesmo dentro da religião, é a gente botar um salto alto, e a gente achar que é princesa, a gente achar que é rainha,
Você entendeu não o que eu estou falando? Preste atenção, homens. A mesma coisa eu estou falando com você. Você chega e diz assim: eu sou líder na minha casa. Foi Deus que disse que eu sou líder na minha casa. E você acha que é simplesmente porque você tem esse título, essa condecoração de Deus, que você vai liderar de salto alto, como se você fosse melhor do que a sua casa, como se você fosse melhor do que a sua esposa, como se você fosse melhor do que os seus filhos. Eu estou cansado de ver homens chamados cristãos, homens que são chamados evangélicos, que simplesmente eles tratam com desdém as suas esposas e seus filhos, que não tem nenhum tipo de amor, de afinidade, de humildade para tratar as coisas normais da casa. Homens que chegam em casa e querem ser tratados como uma espécie de rei. Por favor, faça a minha comida. Por favor, eu quero que você preste atenção nos problemas que eu estou passando. Por favor, eu gostaria que você resolvesse essa penca de coisas para mim. Mas preste atenção que esses homens, quando estão no seu reino, quando estão lá no seu salto alto, eles normalmente tendem a não ouvir mais a sua esposa, a não ouvir mais os seus filhos, a não saber o que se passa no coração das pessoas com quem eles convivem. Preste atenção, empresários. Preste atenção, você que é dono de algum empreendimento, ou você que é servidor público. Preste atenção, você que tem algum nível de garantia, ou talvez você que é bem sucedido financeiramente. Preste atenção, porque talvez no lugar onde você trabalha, pessoas que são de Deus, ou mesmo pessoas que não são de Deus, elas podem ser usadas por Deus para falar o seu coração e para manifestar a graça no caminho de Deus para você. Mas se eu e você colocamos o salto alto, se eu e você nos sentimos maior do que as outras pessoas, nós simplesmente não queremos ouvir. Parece que nós, quando estamos no patamar mais elevados, nós nos achamos do patamar mais elevados. Nós é que temos providência para os outros e não os outros para nós. Perceba que no quadro aqui, Mordecai é o inferior, é o subalterno, ainda que ele fosse o tio dela, ainda que ele fosse o pai dela, mas ele é inferior e é subalterno, ele é funcionário público, ele é só um oficial do rei, enquanto ela é a rainha, e ela quer simplesmente tratar o problema dele, dando roupas. Isso acontece direto. O marido vê a esposa lá com problema, com agonia, em vez de prestar atenção, ouvir o coração, cuidar e tratar, descer e se humilhar, o marido traz uma joia, traz uma rosa, traz vamos fazer uma programação especial, vamos para aquele cinema, vamos para aquele restaurante que você queria tanto ir. Dão roupa, em vez de dar o coração. Esther está dando roupa para Mordecai. Sai disso, não fica assim, Mordecai. Para com isso. Está tratando a superfície, não está tratando o coração. Mordecai tem uma causa nobre. Mordecai está sendo levantado por Deus e adverte a Esther. Esther, presta atenção, tu és judia. Não pensa que tu és superior, não pensa que tu és maior do que ninguém, tu és judia. Presta atenção, empresário, você não é maior do que o seu empregado. Presta atenção, patrão, se você destrata o seu empregado, está lá escrito em Tiago capítulo 5, que aquilo que você faz com os seus trabalhadores, Deus lá do céu está vendo e vai pedir a conta. Eu e você às vezes subimos num salto e dizemos assim: eu agora estou por cima da carne seca. Preste atenção, você que tem um saldo bancário lá bem alto, e você diz assim: agora dá para viver com segurança. A sua segurança nesse saldo bancário é a sua idolatria, é a sua perdição. Preste atenção, você que fez os títulos todos, fez os cursos todos, você fez o mestrado, você fez o doutorado, você fez o pós-doutorado, você é a pessoa mais exímia para falar sobre determinado assunto na face da terra. Preste atenção, você acha que porque você chegou nesse ponto, você está acima dos outros. Esther, rainha, não estava acima de ninguém, e Mordecai está sendo usado por Deus para dizer: Esther, sai do salto, sai da tua nobreza, Esther. Tu és judia. Quando esse negócio descer, quando essa lei começar a entrar em vigor,
teu pescoço vai rolar junto, tua cabeça vai rolar junto. Para com isso. Preste atenção, você mulher que é crente, talvez você tenha um marido descrente, ou talvez tenha um problema grave dentro de casa lá com seu marido. Aí você faz o cursilho, aí você diz assim: agora sim, agora eu sou a grande esperança na minha casa. Amém, mulher? Não, fez o cursilho, está na bênção, volta cheio do Espírito para casa, para orar e clamar. Amém ou não? É ou não é? Para orar e clamar, depender do Senhor. Não entre em casa como rainha, você entendeu ou não? Entra lá toda linda, majestosa, é bom, mas não como rainha. Não sobe no palanque, pelo amor de Deus. Quando subir no palanque, você entra, sobe, e pela porta da rua está saindo a sua vida, está fugindo de você. E o que foi que aconteceu? Esté ouviu, porque ela tinha esse relacionamento com o seu tio, e porque essa mulher tem o centro da sua vida em Deus. E pessoas que têm o centro da vida em Deus, elas têm facilidade de se humilhar. Quando elas são chamadas à realidade, quando elas são chamadas de volta para de Deus, elas sabem quem elas são, elas sabem que elas não são melhor do que ninguém, elas sabem que o fato delas terem algum status, o fato delas terem alguma riqueza, o fato delas terem alguma família, o fato delas terem alguma providência, o fato de terem o que for, não as torna melhor do que ninguém. Pessoas que são de Deus são como Esther. Essas pessoas naturalmente, elas sabem se humilhar na hora que elas são advertidas. E eu espero em Deus que o próprio Senhor esteja nos advertindo a todos aqui. E as de Deus, no nome de Jesus, vamos descer do nosso palanque, vamos descer do salto alto. Está na hora da gente caminhar como gente. Quando Esther finalmente ouviu o que tinha sido dito, ela prestou atenção numa coisa que Mordecai disse. Mordecai disse assim: pode ser, Esther, que precisamente para falar com o rei e defender os judeus, que Deus te elevou à posição de rainha. Essa para mim é a principal lição dessa história. Quando Deus nos promove, você está me ouvindo? Quando Deus nos promove, quando Deus nos faz sentar em lugares especiais aqui na terra, quando Deus nos faz de alguma maneira maiores do que os outros, quando Deus nos põe numa posição privilegiada, está aqui escrito na palavra, é para abençoar, não é para a gente se ufanar, não é para se ensoberbecer, não é para a gente se sentir maior do que ninguém, é para abençoar, é para olhar o outro como um igual e abençoá-lo. O que Mordecai está dizendo é: precisamente para esse fim, Deus te levantou até a posição de rainha, para você ser usada por Deus para defender os judeus. Eu gosto disso, porque pessoas que são de Deus, famílias que são de Deus, o único projeto que prevalece na casa, não é o projeto do marido, não é o projeto da esposa, não é a vontade dos filhos, não é a vontade de seu ninguém dentro da casa. Famílias de Deus, o projeto que prevalece dentro de casa é o projeto de Deus. O que é que Deus quer fazer com sua vida? O que é que Deus quer fazer com o que você já conquistou na vida? Perceba que quando Mordecai diz isso a Esther, Esther já tem dito para ele: olha, se eu for até o rei e for clamar em favor dos judeus, eu vou morrer. A não ser que o rei ponha um cetro em mim, eu vou morrer. É o meu pescoço, Mordecai, é o meu pescoço. Mordecai diz: olha, talvez, precisamente para esse fim, Deus levantou você. Se você não for, Esther, Deus vai levantar outra coisa, porque Deus é fiel, e não depende de você, Esther, mas talvez, justamente para essa finalidade, Deus levantou você para ser rainha. Eu gosto desse negócio, porque eu e você não estamos aqui na terra para simplesmente ascendermos, para crescermos, para sermos maiores do que os outros, para as nossas potencialidades serem verificadas pelos outros e aplaudidas, e homenageadas e honradas. Nós fomos postos aqui na terra com um propósito de Deus. Deus quer nos usar.
Deus sabe por que Ele fez você ser bom em alguma coisa. Deus sabe por que Deus fez você florescer, crescer, enriquecer. Deus sabe por que Ele fez você ser de alguma maneira melhor do que os outros em alguma área. E não é para a nossa arrogância, não é para a nossa soberba, não é para a nossa petulância. Essas coisas aconteceram com um propósito maior, um propósito divino para a nossa história. Então deixa eu perguntar para você assim: o que na sua casa, preste atenção, primeiro eu vou falar com as mulheres, aqui e aqui, tá certo? O que é que na sua casa você é melhor do que o seu marido? O quê? Pode fazer a relação. Talvez sobre uma coisa aí, é ou não é? Mulher extraordinária. Graças a Deus eu convivo com ela, não estou ironizando não. É extraordinária. Quase tudo faz melhor do que o homem. Eu tenho que deixar esse quase, tá certo? Por favor. O que é que você é melhor? O que? Pense aí. Aquele negócio que você reclama tanto com ele. Aquelas coisas que às vezes você usa para humilhar ele. O que é que você é melhor do que ele? Talvez, precisamente para abençoar ele, Deus deu essa potencialidade para você. Você está me ouvindo, mulher, ou não? Talvez, precisamente para abençoar o seu marido, Deus deu esse potencial para você. Mas você se arvora melhor do que ele, muitas vezes. Você se acha num patamar superior. Por que esse indolente não faz? É ou não é? Porque esse incapaz fica aqui na... É ou não é? Preste atenção. Tem um propósito divino para abençoar e não para destruir. Você está ouvindo, mulher? Sim ou não? Homens, não fiquem com raiva de mim não. Você há de convir comigo que mulher é muito especial. Sim ou não? Vamos, homem, responde. É ou não é? Sim ou não? Sim. Olha que coral bonito que vocês gostaram, meu Deus. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Homens, mulheres são ou não são mais especiais? Diga assim, sim ou não? Sim. Isso é cadeira, não é? Olha aí, que bênção. Mas Deus deu para a gente a liderança. Preste atenção você também, mulher. Deus deu para a gente a liderança. Não deu porque a gente é melhor, mas quis que assim fosse. E quando Ele deu a liderança, não deu para a gente sentar num patamar superior e a gente esmagar a família da gente, como muitas vezes a gente faz, mas para tratar ela com carinho e com decência, com amor e atenção. Talvez precisamente para abençoar foi que Deus lhe elevou, precisamente para ser uma fonte de bênção que Deus lhe elevou. Presta atenção, homem, presta atenção, mulher. Às vezes dentro da nossa casa a desestruturação está acontecendo por causa da arrogância de A e de B, porque só consegue ver o quanto é bom numa coisa e de alguma maneira destrói o outro, se achando superior. As mulheres têm defeitos também, e às vezes a gente não tolera os defeitos da mulher. Às vezes a gente fica impaciente, e por sua vez a mulher também com o homem, e essa confusão fica dentro de casa, na alma da gente, por causa de arrogância. Sabe, Esther, para se humilhar, ela precisava botar o pescoço dela para ser cortado. Quando a gente se humilha a si mesmo, para de repente a gente passar vergonha, e no final talvez a gente até morrer. O que Jesus propôs para mim e para você como um caminho foi: se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz para mim é morte. Esther, talvez para esse fim foi que Deus lhe levou. Mulher, talvez para esse fim foi que Deus lhe potencializou. Homem, talvez para esse fim foi que Deus pôs você como cabeça do lar. Mas a gente não só vive dentro de casa, a gente vive no mundo também. Vamos pensar aqui, pelo amor de Deus, por que Deus lhe deu riqueza?
Por que que Deus lhe deu competência para você ser talvez um grande administrador, um grande advogado, um grande médico? Por que que Deus lhe deu competência, saber, deu ciência? Para quê? Para você competir lá no seu trabalho para ver quem é o melhor? Para você se sentir um pouquinho mais nobre do que o outro porque você tem um título a mais? Para que Deus deu esse nível de competência que você sabe uma série de ciências aqui na terra que pessoas podem lhe procurar e as pessoas pagam para receber algum tipo de dica que pode ajudar a vida delas? Para quê? Para você ficar rico? Para quê? Para você ficar só nesse mundo, um arrogante, se achando bonzão, ou se achando a boa zona? O que é que você acha? Nós nos relacionamos aí fora com milhares de pessoas, dia a dia, e talvez a gente muitas vezes esteja se sentindo assim: eu não suporto. Eu já vi médico, que porque as pessoas são pobres, são fedidas talvez, eu não suporto esse negócio. Eu já vi pastor com esse tipo de comportamento, só quer na igreja gente rica, só quer gente nobre. Outro dia um pastor estava falando aqui mesmo nesse púlpito, dizendo que ele foi eleito numa igreja aí, não sei das quantas aqui no Brasil, e a igreja só aceitava rico. E quando ele sentou com o conselho e falou: olha, tem um programa que a gente está fazendo aqui com os pobres, e os pobres estão se convertendo. O conselho disse: olha, pastor, presta atenção, o senhor foi eleito para cuidar e para pregar para rico, não para pobre, então escolha. Ele disse: eu já escolhi, a minha carta de demissão está aqui, eu fui chamado por Deus para pregar para todo mundo. Existe em qualquer área, esse nível de arrogância dentro de nós. A gente aplicar isso no nosso coração, talvez pôr o nosso pescoço na forca, é justamente o que se espera de alguém que é de Deus, caminhar com Deus. Certa vez, estávamos indo até aqui o interior de Pernambuco, estávamos eu, outro pastor daqui da igreja, indo visitar uma igreja que estava em crise. Era um pastor e o conselho, eles estavam brigando e não estavam se dando certas coisas, então nós fomos visitar, a pedido deles mesmo. Indo lá, a gente comentou: os problemas são esses, as situações são críticas, está difícil, então nós vamos primeiro conversar com o pastor. E falamos para o pastor: pastor, aqui, em particular, vamos aqui. Pastor, é o seguinte, você é o líder, você é o responsável. Pastor, se tem alguém que precisa botar o pescoço na forca, é você. Ele falou: está certo, eu creio assim também, está certo. Quando chegou na reunião, na hora que o presbítero peitou o pastor se levantou. Quer o quê? Quem manda aqui sou eu, amém, irmão? Não. Houve um racha ali mesmo naquela reunião. Essa arrogância que faz a gente muitas vezes não querer descer de onde a gente está para abraçar o outro e tratar o outro, destrói a nossa vida. Gente de Deus, família de Deus é diferente de uma família que não tem Deus. Família cristã é diferente de uma família que não é cristã. Uma família cristã, o homem, a mulher, os filhos, seja quem for que está dentro daquela casa, tem no seu coração a prontidão para qualquer momento em que a arrogância entrar, a qualquer momento que a gente começar a se tornar melhor do que os outros, ou se achar melhor do que os outros, a gente poder ouvir, talvez do marido, talvez do pai, talvez do filho: o que é que está acontecendo? Baixa a bola, está na hora de baixar. Eu tenho visto maridos que entram pelos vícios, pornografia, entra pelos vícios, vinho, bebida alcoólica, entra pelos vícios, jogatina, entra pelos vícios, porque estão se sentindo envergonhados e humilhados dentro de casa, estão se sentindo diminuídos pelas suas próprias esposas. Eu tenho visto mulheres ansiosas, mulheres que estão perdendo o vício, a beleza,
porque elas estão extremamente ansiosas por causa de opressão do marido. O marido sempre quer o que ela não tem para dar, e esmaga o coração da mulher. Eu tenho visto, irmãos, essa opressão acontecer em face à arrogância que permeia o nosso coração. Preste atenção que eu estou lhe chamando, cristão, está na hora de você se humilhar. E a palavra diz para mim e para você: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Você é cristão? Você é de Deus? Você pode dizer: rapaz, eu quero mesmo, eu quero descer desse palanque, eu quero descer desse status, eu quero ser gente, eu quero poder ser usado por Deus para abençoar e não para destruir. Será que hoje você que está aqui pode dizer para Deus: Senhor, me use? E se o Senhor tiver de me humilhar para me usar melhor, Senhor, me humilha. Será que você pode dizer isso para Deus? Será que os cristãos que aqui estão hoje, que ouviram um recado que veio do Senhor, nessa direção, nesse momento daquilo que a gente já vem estudando, será que você hoje, ouvindo a voz do Senhor, você está pronto para dizer: Senhor, trata comigo? E se o Senhor precisar me humilhar, se o Senhor está dizendo para mim: eu estou arrogante, por favor, tira de mim essa arrogância e me dá um novo coração, um coração de servo, um coração que está pronto a sofrer o dano, um coração que ama, um coração que está pronto a abençoar. Se é você, se é com você que Deus está falando, se Deus está dizendo para você: eu quero lhe usar, e você entendeu que a Esther hoje, dessa história, é você, seja homem, seja mulher, se você pode dizer a Deus de coração: Senhor, me usa, eu queria pedir para você se levantar e eu queria orar por você. Aqueles que podem dizer de verdade: Senhor, me usa, mesmo que tenha que me humilhar, por favor, fique de pé, eu queria orar por você e com você. Mas faça isso de coração, não faça isso porque os outros estão ficando de pé. Se isso é o seu caminho com Deus, se você entendeu o recado e Deus foi olhar e disse: olha, é com você que eu estou tratando, fique de pé, eu queria orar com você e por você nesse momento. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Ó Pai, eu não tenho a mínima dimensão do que isso aqui significa. Eu não sei se existem famílias aqui que estão em colapso, eu não sei se existem empregos aqui que estão em colapso, mas eu sei que o Senhor sabe, e que o Senhor se importa, e que o Senhor quis falar conosco hoje sobre isso. Por isso, Senhor, estamos de pé. Eu estou de pé junto com os meus irmãos, para dizer ao Senhor: eu não quero arrogância no meu coração, eu não quero, Senhor, me sentir melhor nem maior do que ninguém. E se eu tenho me sentido, se qualquer um de nós aqui, a arrogância tem tomado a gente para a gente se sentir melhor ou mais nobre do que os outros, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus nos corrija, Deus. Trata com a nossa alma para a gente voltar a ser humilde, para a gente olhar para o outro com amor, para a gente ter afetos de misericórdia com o outro, Senhor Deus. Senhor, Tu sabes como tratar e recuperar almas aqui, mulheres, homens. Senhor, Tu podes fazer muito, e eu te peço que faça muito mesmo, Senhor. Derrama agora um óleo espiritual, sobrenatural, sobre corações, tratando inseguranças, tratando, Senhor Deus, muitas amarras que estão prendendo o coração na insegurança, no medo. Senhor, eu quero te pedir: tira o medo, arranca essa insegurança, arranca, Senhor Deus, essa coisa que prende a gente, amordaça a gente. Segura-nos na Tua mão, Senhor Deus, fortalece-nos pelo Espírito, Pai. Assim derrama um pouco mais do Senhor e nos prepara aqui para a vida, em tudo que a gente for fazer, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.